Presidente, Alexandre de Moraes está acuado. Dia muito difícil para Alexandre de Moraes. E quando ele está acuado, ele dobra a aposta. Hoje a Polícia Federal está na rua de novo, mas não é mais para prender corruptos, prezado Gilvan da Federal, como a Polícia Federal que nós tantos conhecemos e, quando saía às ruas, era aplaudida pela população. Está para prender e fazer buscas e apreensões contra pessoas, Gustavo Gayer, que criticaram um servidor público. Agora vejam só, se alguém, prezado Pompeu de Matos, xinga um deputado, fala que ele é isso, que ele é aquilo na internet, o que acontece? Nada. Se você se sentir ofendido, procure o Tribunal de Pequenas Causas para reparação de danos morais. Só que eles cometeram um erro. Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Schor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Quem faz as coisas por poder e por dinheiro, merece ser chamado de putinha do Alexandre de Moraes. Putinha do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Schor. Está prendendo gente. Outra coisa, para não me deixar mentir, eu vou ler a matéria da imprensa, porque hoje, se a gente falar alguma coisa, eles falam que é fake news. Matéria do Metrópolis. Moraes, mãe de Mariana Eustáquio, será presa se a filha utilizar a rede social. Que porra de país que a gente está vivendo, caralho? O cara está prendendo a mãe de uma menor de idade se ela usar a rede social. Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar? Que isso não é algo mais entre direita e esquerda. Quando vierem prender a gente, quantos Daniel Silveiras vão ser necessários para a gente entender que isso daqui é pela prerrogativa dessa merda que a gente carrega aqui, do PIN, para dizer que é deputado? O que adianta a gente ter 1 milhão de votos na rua, 100 mil, 200 mil? Aí o cara do outro lado da rua aqui, pega a caneta e fala, a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Bilinski, porque é contra a Constituição. Estão lá dando declaração, falando que se esse Congresso aprovar uma anistia, eles vão fazer a revisão constitucional. Que país que a gente está vivendo? Vai esperar chegar a Venezuela? Vai ter que ter aqui um Juan Guaidó, uma Maria Corina? Quantos clesões mais? Na Venezuela morreram umas dezenas agora, depois da eleição, e o assessor do Lula, Celso Amorim, que é o chanceler informal, está falando em fazer nova eleição. Não! Está errado! A gente tem que apontar. Quando teve aqui a Vaza Jato, o que foi a Vaza Jato? Eu não vou entrar no mérito, mas ao que ficou, e a esquerda argumentava isso, era um conluio de Sérgio Moro com procuradores para condenar o Lula. Os bilhões foram devolvidos nas delações e etc. É discutível, vamos ver a questão das delações. Mas, de fato, ocorreu um crime e um conluio entre duas pessoas. Agora, Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso, eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês, quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. E aí vocês podem repetir a mesma história de que estavam cumprindo ordens. Ordens ilegais, prendendo, quem sabe, mãe de menor, por usar a rede social. Aqui tem vários policiais na casa, né? Bilinski, dentre outros, prezado Ram, Messias, Domingos. O que acontece se a polícia pegar numa operação, numa boca de fumo, pegar o fogueteiro? Vocês imaginam o policial chegar para o fogueteiro e falar o seguinte, se eu te encontrar aqui amanhã na boca de fumo, eu vou prender a sua mãe. Você vai para a cadeia, delegado. Se você fizer isso, você vai para a cadeia. Então o que a gente está tentando aqui é botar o Brasil nos trilhos novamente. A coletiva aqui, que foi liderada pelo senador Girão, que sequer é do meu partido, e vários outros partidos em volta, foi feita para tentar dar uma chacoalhada e a gente fazer um pedido de impeachment. Não é porque a gente tem raiva do Alexandre de Moraes, não, que particularmente eu tenho. Eu fui selecionado por ele a dedo para que a Stasi dele
viesse para cima de mim. Porque eu sou corrupto? Não. Porque eu estou fazendo críticas e eu não me dobrei ao poder deles. Eu não jogo esse jogo que eles jogam. Eles tentam intimidar. Se você não se dobrar, eles vêm para cima de você. Eu só estou entre os meus representados, os meus eleitores, e um ditador. E ele só não consegue atingir a mim, atingir o Bolsonaro, porque ele não tem de onde tirar. Quando o Alexandre de Moraes me investiga, pedindo para me relacionar com o argentino que fez a live após as eleições de 2022, ele está me dando um atestado de honestidade. Mal sabe ele que a tendência é a minha votação em São Paulo aumentar, porque eu ando pelas ruas. Eu queria ver um ministro do STF candidato à presidência da República. Candidato, seu Alexandre de Moraes, à presidência da República. O senhor vai ver o sentido da democracia, o cheiro do povo, entender o que é gastar sola de sapato numa campanha presidencial. E aí você vai ouvir muita reclamação que vai fazer aquele aeroporto de Roma virar fichinha. Que nesse Brasil tem imagem de tudo, né? Só não tem do 8 de janeiro e do aeroporto de Roma. Até de WhatsApp de empresário tem. E eu digo mais, finalizando. Começo a ver os movimentos dos passadores de pano, Flávio Dino, matérias da imprensa, né? Querendo falar agora do meu irmão, patrimônio do meu irmão, lá em Balneário Camboriú. Cuidado. O que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg. São 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados. E aos poucos eles estão sendo. E como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é 0 de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem problema. Está tudo na normalidade. Nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria. Sabe o que vai ser preciso agora, meus caros? Pois é. Vamos todos retornar para a rua. Senador Girão, junto com outros senadores, está marcando para o dia 7 de setembro uma grande manifestação e abrindo para o público a possibilidade de assinar um abaixo-assinado do impeachment de Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza chegará nessa casa como o impeachment mais popular da história deste país, com o maior número de apoios de cidadãos deste país. Sabe por quê? Porque aqui estão os recordistas de votos dos nossos estados. Porque aqui, o presidente Jair Bolsonaro, que lidera esse partido, o PL, agora falando do meu partido, é simplesmente a maior liderança desse país, é o único que sai às ruas e leva uma multidão consigo. Então, meus caros, a história vai continuar, as denúncias seguirão vindo à tona, e além do impeachment, eu ainda digo mais, nós não vamos nos contentar apenas com isso. Todos os processos aos quais Alexandre de Moraes foi parte, um juiz viciado, fora do juiz natural, assim tido na Constituição, que viola o sistema acusatório previsto na nossa Constituição. Todos os processos que ele participou, onde foram réus e acusados, pessoas tidas bolsonaristas, conservadoras, devem também ser anulados. Assim como o pessoal que está na cadeia por conta do 8 de janeiro, senhora de 71 anos, como Iraci Nagashi, condenada a 14 anos de cadeia, tratada como terrorista, uma pessoa que sequer consegue tacar uma pedra no chão contra alguém. Conta para um russo, que aqui no Brasil teve um golpe, não foi dado um disparo, não foi apreendida uma arma de fogo, num domingo de janeiro. Até o próprio ex-ministro do STF, Jobim, já reconhece que, na verdade, é o que todo mundo sabe, há uma manifestação que foi longe demais. Mas quando o Jobim fala isso, com espaço na CNN, que é uma grande mídia, meus caros, isso é uma sinalização. Das duas, uma. Ou eles estão com receio da eleição de Trump nos Estados Unidos, ou eles próprios já estão vendo o problema econômico que virá e não querem estar ao lado desse governo que só sabe taxar e gastar o dinheiro público, porque isso daí vai resultar em desemprego e inflação. Impeachment de Alexandre de Moraes, nulidade de todos os processos que ele julgou contra o pessoal da direita e nos vemos nas ruas. Muito obrigado. Obrigado, nobre. Senhor presidente, não é com nenhuma alegria que ocupa aqui a tribuna dessa casa hoje, no Senado Federal, lamentando o que
a matéria de Folha de São Paulo está explicitando, caso se confirme, tudo que eu falei aqui é com base na matéria, caso se confirme, estamos diante de um grande atentado à democracia, partindo de um magistrado da mais alta corte do nosso país. Portanto, é importante fazer essa diferenciação, porque não se trata aqui, presidente Paim, de direita e esquerda, está muito acima disso. Hoje, nós de centro-direita nos sentimos perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Como no passado, a esquerda também, sem entrar no mérito se está certo, se está errado, com razão ou sem razão, se sentia também perseguida por um magistrado. Ocorre, o fato hoje é que as mensagens que são evidenciadas mostram um ministro não apenas desrespeitando todo o processo, o devido processo legal, mas usando de artifícios de arapongagem para produzir, inventar crimes contra aquelas pessoas que na cabeça dele, ele não gostava. Então ficou muito claro que ele, na qualidade às vezes de vítima, também era o juiz, era o delegado, que escolhia quem seriam os investigadores e que predeterminava os alvos que ele queria. Ao maior estilo daquela máxima, não sei quem é o senador Amin, se conhecer de quem é essa frase, aquela solene frase, mostre-me o homem, eu encontrarei o crime. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. E é constrangedor ainda vê-lo tentar justificar alguma coisa em nota e agora em imprensa. Eu lamento profundamente que o Supremo, mais uma vez, não compreenda que não estamos aqui numa discussão de esquerda ou direita, mas e que vá numa linha de defender o indefensável, alguns desses ministros, melhor dizendo. E o Alexandre de Moraes acabou de dar uma entrevista dizendo que esse era o caminho mais eficiente. Qual o caminho mais eficiente? E ele diretamente por WhatsApp dar ordens para esse grupo de investigadores que ele escolheu, predeterminando os alvos, já predeterminando inclusive a punição. Olha, investiga, junte material, que se eu encontrar alguma coisa, vai ser multa. Encontre uma coisa robusta que eu quero multar. Isso é completamente fora de qualquer caminho mais eficiente. E muitos aqui se lembrarão, agora no 8 de janeiro, em várias das reuniões da nossa CPMI do 8 de janeiro, argumentava-se, como o general G. Dias, que o WhatsApp não era o meio adequado para receber informações que eram passadas do setor de inteligência para ele via WhatsApp. Alegava que não, isso aqui não era o meio oficial, portanto não posso considerar que eu tomei ciência. E agora o Alexandre de Moraes está dizendo que sim, o WhatsApp é um meio de comunicação oficial. E, obviamente, burlando um dos maiores pilares da nossa democracia, que é o devido processo legal. Aproveitando a parte desses 6 gigabytes, eu quero fazer aqui a leitura de um dos diálogos publicados hoje aqui, pela Folha de São Paulo, entre o Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, e o Eduardo Tagliaferro, que é o perito. E aqui o Ayrton se dirige ao Eduardo assim: boa noite, Eduardo, tudo bem? O ministro pediu para verificar o mais rápido possível as redes sociais dos deputados bolsonaristas. Os nomes envia abaixo. Ver se estão ofendendo o ministro do Supremo. TSE, divulgando fake news, né? Fake news, segundo os critérios dele, etc. Para fins de multa, senador Cajuru. Então ele manda que o material seja produzido, já dizendo qual vai ser a punição. Isso não é papel de magistrado. Isso é papel de um criminoso. Ele tem bastante pressa, obrigado. E aí elenca aqui os deputados: Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Major Vitor Hugo, Marco Feliciano, Cabo Júnior Amaral, Otônio de Paula, Daniel Silveira, Felipe Barros. Ele escolhe os alvos e manda produzir dossiês e inventar crimes contra eles, por pessoas que ele já escolheu para fazer investigação. Não tem nada de meio legal aqui, de caminho mais eficiente. Tem direcionamento para fuder alguém. Desculpa a expressão, presidente, mas é que quando alguém da família
Eu acho que vem mais à tona a vontade e o senso de injustiça, de justiça, melhor dizendo, que seja feito. E como o senador Amin falou, você não tem a quem recorrer, porque é tão óbvio isso aqui. Você, advogado criminalista que está me acompanhando, se fosse o seu cliente, você tinha ou não tinha aqui uma série de elementos para anular todos os julgamentos que Alexandre de Moraes participou contra Bolsonaro e contra seus aliados? Por muito menos eu estou vendo um monte de julgamentos sendo anulados no Supremo. Por muito menos. Com um batom na cueca desse, de um ministro interferindo diretamente nas investigações, determinando quem vai ser investigado, mandando produzir dossiês, mandando inventar e fabricar crimes que não existem, e já ele mesmo condenando em muitos casos onde ele supostamente é vítima. Aonde está o respeito à democracia nisso aqui? Não tem. E a quem nós vamos recorrer? Por isso que eu fico triste quando eu já vejo 2 ministros, pelo menos, do Supremo, saírem em defesa do cara por corporativismo, por medo de que eles sejam o próximo. Se fizer um impeachment de um, vai ser uma sequência de impeachments. Mentira! O que tem que acontecer aqui é o cumprimento dessa lei. Eu, presidente, sempre tinha uma postura moderada nessa pauta, sempre tomei todos os cuidados, sempre procurei construir pontes. Já disse uma vez que achava que antes de fazer impeachment nós tínhamos caminhos, degraus a serem perseguidos e percorridos para se evitar uma medida drástica como essa, mas simplesmente não adianta, porque quando o Alexandre de Moraes, fica nu desse jeito, qual é o comportamento dele? Determina a busca e apreensão na menor de idade, 16 anos hoje, a filha do Oswaldo Eustáquio, determina a busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval de novo, busca e apreensão na casa do influenciador digital chamado Ed Raposo. É isso que ele faz, ele tenta inventar uma nova cortina de fumaça, ao invés de ter um lapso de humildade, de fazer uma autorreflexão, para entender que ele não pode ir num restaurante na rua sozinho por culpa dele, não é por culpa de Bolsonaro ou de bolsonaristas. Ele é refém hoje, dentro de sua casa, não pode transitar no aeroporto em paz por culpa dele próprio, dos seus atos como esses aqui, que ele não tem limites. E só quem pode botar limite no Alexandre de Moraes é o Senado Federal. Já que, por decisão do próprio Supremo, o CNJ não tem competência para tratar de possíveis desvios correcionais de ministro do Supremo. Quem é a Corregedoria do Supremo? O Senado Federal. Aí a gente vem aqui defender impeachment, nós somos o quê? Rotulados de antidemocráticos, que estamos atacando o Supremo. Mentira! Eu, por inúmeras vezes, supliquei de público, inclusive pessoalmente para alguns dos ministros. Isso não vai acabar bem. Volte a decidir conforme da lei, para de olhar a capa de processo. E assim, a resposta é a seguinte: não para. Não para e não vou parar. Esse é o recado que está sendo dado para a gente. Não para e não vou parar. E aguenta e atura. Então eu posso falar também, aguenta e altura a revolta do povo ordeiro, pagador de impostos, que não concorda com isso. Hoje, com rede social, por enquanto livre, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo acompanha as atrocidades. Portanto, não há mais como o Senado Federal fugir de apreciar aqui um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por diversas razões. E nós não vamos deixar esse assunto morrer, porque parece que fica contando, está em eleição. Essa semana o Congresso se reúne, semana que vem já vai ser sessão virtual, vai baixando a poeira, vai acalmar, daqui a pouco muda o assunto, né? Inventa uma outra cortina de fumaça, a imprensa larga, não é assim. E a imprensa, o último apelo que eu faço aqui, o que mais falta para vocês entenderem que vocês estão no pacote? Começou com Revista Oeste, jornalista Rodrigo Constantino, jornalista Paulo Eduardo Figueiredo. Não sei se é verdade, mas parece que já houve ameaça a jornalista da Folha de São Paulo por causa dessa matéria, antes de ser publicada, com ameaça de prisão caso publicasse. Publicaram, parabéns. Não perceberam ainda, contra o senador Jorge Cajuru, não perceberam ainda que vocês estão no pacote? Então, antes tarde do que nunca. Não vamos deixar esse assunto morrer de jeito nenhum.
Isso aqui é a nossa liberdade, é a sobrevivência da democracia. E quem diz que defende a democracia tem que estar ao nosso lado, ao lado do impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, sem antes saber quais serão as próximas matérias. Porque por todo o histórico, e o que a Folha de São Paulo revela agora, não tem outro caminho. Não está fazendo bem para a democracia, não está fazendo bem para o Supremo Tribunal Federal. E digo mais, se esse processo todo caminhar para alguma anistia, tem que se incluir na anistia o ministro Alexandre de Moraes, tem que se incluir na anistia o juiz auxiliar dele, o perito dele, porque, caso se confirme, mais uma vez, cometeram crimes, e o Senado não pode mais ficar omisso com relação a isso. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.